E aí pessoal, aqui é o Celso e estou voltando para mais uma aula aqui do nosso canal. E vamos seguindo aí com a formatação, ou melhor dizendo, com o entendimento a respeito da formatação do nosso modelo que está aqui em anexo, disponibilizado pela USP aos seus acadêmicos. Então nós pegamos ele lá e vamos fazer esse entendimento de o que são as partes aí desse modelo, o que é o trabalho acadêmico. Nós já estamos agora na 21ª ou 22ª aula, então nós estamos analisando ponto a ponto a NBR responsável por essa normatização e estamos entendendo o que é o que dentro dessa estrutura, porque afinal de contas às vezes está escrito lá dentro índice, tabela, ilustração, sumário. Qual é a diferença entre cada um desses? Então essa sequência de vídeos é para explicar a diferença de cada um desses e te mostrar no modelo como isso funciona, onde é que está e como é que é. Então vamos seguindo, lembrando que nós já observamos toda a estrutura do trabalho e agora nós vamos para algumas regras gerais do trabalho acadêmico, seguindo na análise da NBR 14724, ok? Então vamos lá, a última aula nós falamos sobre índice e hoje nós vamos abordar então as regras gerais. A apresentação de trabalhos acadêmicos deve ser elaborada conforme 5.1 a 5.9. Então, agora, neste momento, vamos analisar 5.1, o formato. Ok? Vamos aumentar aqui um pouquinho o zoom. Vamos puxar aqui um pouquinho para o lado. Aí, ó. Os textos devem ser digitados ou datilografados em cor preta, podendo utilizar outras cores somente para ilustrações. Se impresso, utilizar papel branco ou reciclado no formato A4, 21 por 29,7. Então já vamos iniciar falando disso aqui. Os textos devem ser digitados ou datilografados. Datilografia é um termo um pouco anacrônico. Se você é mais jovem, talvez você não tenha nem noção, mas a datilografia, ou enfim, datilografar um texto é usar aquelas máquinas de escrever antigas, ok? É muito difícil isso acontecer, mas pode acontecer ainda. Eu trabalhei no fórum aqui da minha região e ainda existia um advogado, alguns anos atrás, que ainda entregava petições datilografadas. Então, pode acontecer. Mas eu acredito que é muito difícil. Tá? Quem sabe, um caso de colapso de sistema aí que não funcionem mais os computadores, não se tenha mais luz elétrica. Mas vamos lá. Vamos deixar de enrolação aqui. Então, texto preto, né, ou seja, a fonte na cor preta. Quando você ouvir falar em texto ou fonte, é o texto, ok? Podemos utilizar outras cores somente para as ilustrações. Ilustrações, o que é? As figuras, as fotos, todos os anexos, talvez alguma tabela, alguma coisa, enfim, a tabela essencialmente não está descrita aqui, mas pode acontecer, tá? Então, onde houver uma ilustração ou algo que demande, por exemplo, que seja sinônimo de imagem, né? Pode sim ser alguma coisa colorida, ok? Mas fora disso, tudo em preto, inclusive as tabelas. Só se tem algum elemento específico na tabela que tem que ser colorido. Tá? Se impresso, utilizar papel branco ou reciclado no formato A4, certo? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso modelo que você pode baixar aí no anexo. Então eu voltei para o início aqui do nosso modelo. Vamos olhar aqui. Onde é que você vê o formato da sua página? Eu estou usando aqui o Word 2016, mas do 2007 para cá é muito parecido todas as janelas. Então você vai lá no Layout, e aqui nós vamos ver que esta página, vamos aqui em Tamanho, e vamos esperar abrir aqui, ó, A4. Então o tamanho da nossa página do modelo está configurada exatamente como manda a norma. Então estamos dentro, show de bola, o modelo continua válido. Vamos lá. Os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha, com exceção dos dados internacionais de catalogação na publicação que devem vir no verso da folha de rosto. Recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam digitados ou datilografados no anverso e verso das folhas. Vamos traduzir isso aqui para o português. Os elementos pré-textuais. O que são os elementos pré-textuais, Celso? A capa, por exemplo, ela não é necessariamente um elemento pré-textual. Tá?
a folha de rosto passa a ser, sim, um elemento pré-textual. A capa seria um elemento externo ao teu trabalho. Então, não foca muito nisso, mas em essência o que quer dizer isso é que a capa ela não conta na numeração do teu trabalho. Então, os elementos pré-textuais são aqui a folha de rosto, no verso da folha de rosto, ou seja, eu não expliquei uma coisa, quando ele fala em verso e anverso, o verso você já deve estar familiarizado, o verso é a parte de trás da tua folha, e o anverso é a parte da frente, é a parte principal, à frente do trabalho. Então, a parte pré-textual é a partir da folha de rosto, tá? E vem vindo, errata, tudo isso é parte pré-textual, ok? Dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract, ou resumo em língua inglesa ou língua estrangeira, aí vai depender da língua que você escolheu no seu trabalho, tá? Lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, se houver, tudo isso se houver no teu trabalho, tá? Se você não sabe nada disso aí e caiu de paraquedas nessa aula, volta nas aulas anteriores que tem mais de 20 aulas explicando todos esses tópicos, ok? Lista de símbolos, sumário, e é isso aí. Então, até o sumário aqui é a parte pré-textual do teu trabalho, certo? Então, vamos olhar aqui e vamos voltar. Os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha, ou seja, na parte da frente da folha do teu trabalho, com exceção dos dados internacionais de catalogação na publicação. Então, se você olhar, vamos voltar rapidinho aqui para o início. Celso, como você voltou tão rápido? Ctrl mais a tecla Home, H-O-M-E, que tem ali na parte acima das setinhas de direcionamento do teu teclado. Tá? Vamos aqui. Então, ó, folha de rosto. E aqui, olha só, verso da folha de rosto, ou seja, isso aqui vai ser impresso na parte de trás aos dados internacionais da catalogação do documento. Se você não tem nem ideia do que é isso, volta lá numa das primeiras aulas dessa sequência que eu te mostro e inclusive te dou uma dica de como fazer automaticamente isso sem precisar decorar nada. Você vai entrar num site e vai fazer esses bonitinho do jeito que está aqui, ok? Então, só mais uma dica. Então, isso aqui é na parte de trás desta folha aqui. Ok? Eu explico, inclusive, como é que você pode fazer isso na aula específica disso. Ok? Vamos lá, então. Então, toda essa parte, né, por exemplo, a folha de rosto vai na frente, a errata vai na frente, ou seja, no anverso, folha de aprovação, dedicatória, tudo na frente, sumário, tudo na frente. Ok? E aqui, olha só, interessante uma recomendação. Recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam digitados ou datilografados no anverso e verso das folhas. Ou seja, isso aqui é como uma medida de economicidade, para você poupar papel. Afinal de contas, né, a natureza agradece. Então, se você desejar, você configura a sua impressora lá para imprimir frente e verso do teu trabalho. Só que somente a partir da parte textual em diante, até o pós-textual. O que é o pós-textual? O pós-textual vai ali, ó, referências, glossário, apêndice, anexo. Isso é o pós e o índice. Isso é o pós-textual. Ok? Vamos seguindo aqui. Tem um gatinho manhoso aqui. As margens devem ser para o anverso, ou seja, para a parte da frente. Esquerda e superior de 3 centímetros, direita e inferior de 2 centímetros. Para o verso, isso se inverte, porque afinal de contas, quando você inverte, né, quando você imprime no outro lado da folha, a margem fica espelhada, certo? Ela vai para o outro lado. Então, na parte para o verso, a direita superior 3 e esquerda inferior 2, certo? Então vamos olhar isso. Tá? Eu não vou explicar na parte de trás do documento, mas isso na hora que eu formatar o trabalho principal eu mostro como é que faz isso no Word. Agora nós só vamos apenas olhar essa formatação das margens para ver se está ok,
Supondo que você vai imprimir apenas na frente do seu trabalho, porque como eu disse, aqui é apenas uma recomendação, então não é obrigatório. Você pode imprimir apenas na parte da frente do seu trabalho, com exceção dos dados internacionais de catalogação, que devem ser obrigatoriamente impressos no verso da folha de rosto, ok? Então vamos olhar aqui a configuração das margens, onde é que você olha isso no seu documento. Então vou voltar lá para o início, onde você observa a configuração das margens. Se você observar, nós estamos aqui na aba, na faixa de opções Layout, temos aqui as margens. Se você clicar aqui em margens personalizadas, você vai observar que a margem superior está 3, a esquerda 3, a inferior 2 e a direita 2. Exatamente como está mandando no nosso arquivo, na nossa determinação. Certo? Então, em essência, está ok a nossa formatação das páginas. Ok? Vamos voltar lá para a nossa norma. Recomenda-se quando digitado a fonte tamanho 12 para todo o trabalho. Então você vai usar a fonte 12 em todo o teu trabalho, inclusive na capa. Porém, excetuando-se citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação e dados internacionais de catalogação na publicação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas, que devem ser do tamanho menor e uniforme. Então, o número da página, os dados internacionais de catalogação na publicação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas devem ser em tamanho menor. Geralmente isso é feito em tamanho 10, tá bom, pessoal? Então, no trabalho, como um todo, você vai usar o tamanho 12. Vamos dar uma olhada aqui na nossa capa. Vamos voltar aqui para a página inicial, que é onde aparece o tamanho da fonte. Olha só, tamanho 12. Tá ok. Toda a capa aqui está em tamanho 12. Ó. Vamos lá. Ó, exatamente. E aqui na parte do trabalho também está em tamanho 12. Ok? Beleza? Vamos ver aqui se esquecemos alguma coisa. Ó, esse gatinho cantando um sertanejo universitário aí, sofrendo um pouco. Certo? É isso aí. Acabamos de terminar de ver a primeira parte ali que tange ao formato, certo? Lembrando que se você caiu nesta aula agora, ao final da explicação e do entendimento desta norma, que nós estamos passando item a item, e confrontando com este modelo que você pode baixar aí na descrição do vídeo, nós formataremos junto um trabalho meu que eu já fiz, o qual eu vou ter que adaptar um pouquinho, então o conteúdo dele não vai ser o mais importante, mas a estrutura que a gente vai aplicar seguindo a NBR 14724, que é a que temos que levar em conta na formatação, ok? Mas às vezes eu esqueço de falar. Talvez se você não assistiu às primeiras aulas, pode ser que a tua faculdade tenha alguma determinação que divirja desta orientação. Por quê? Porque a tua faculdade decidiu que quer diferente. Ok? Então, você, num primeiro momento, o ideal é se instruir com a sua faculdade, com a sua universidade, e ver se ela não tem normas que fogem desse padrão. Por exemplo, as capas costumam muito fugir desse padrão. Certo? Ok? Espero que você tenha gostado. E continue olhando que na próxima aula teremos a continuação com mais uma parte das regras gerais de apresentação. Ok? Agora, se você não tem tempo, se você está cansado, se você quer fazer outra coisa, se você não tem saco para aprender isso que eu estou explicando para ti, manda um e-mail para mim ou um WhatsApp, o telefone que está aparecendo aí na tela, que eu posso sim fazer a formatação desse trabalho para ti. Enfim, mande um e-mail que eu faço um orçamento para você. Ok? Valeu e um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.